Eu tentei ser cronista de turf em 1952, fui bater na porta do jornal à tarde, fui atendido pelo proprietário, o senhor Protásio de Carvalho, e que me deu uma oportunidade e durante 3 meses eu colaborei nas páginas de turf do jornal à tarde. Em 1953 montei minha própria publicação, a Revista do Turf, que durou apenas 12 edições. Em 1954 entrei na Rádio Morumbi como narrador e comentarista de turf. E aliás cometi uma gafe bem grande na transmissão de um páreo, onde dei a vitória a um cavalo chamado Castro, que não corria naquele páreo. Ele ia correr somente no páreo seguinte, que por sinal era um grande azarão e acabou sendo vencedor. Em 1955 eu saí da Rádio Morumbi, fui para a Rádio Guaracá e mais tarde passei a chefiar o departamento de turf da Rádio Colombo, que se tornou a principal emissora de turf do Paraná, onde fiquei até o final dos anos 60, quando transmiti os 2 últimos grandes prêmios do Paraná da minha vida, em 1959 e 1960. E, com o final das transmissões de turf da Rádio Colombo, eu passei rapidamente por outras 3 emissoras, que foram a Rádio Cultura, a Rádio Santa Felicidade e a emissora paranaense. E somente voltei a transmitir turf por ocasião do lançamento do livro Esses Cronistas Super-Heróis e Suas Mancadas Maravilhosas, quando transmiti uma prova pela televisão, um páreo. Esse livro teve uma grande repercussão nacional, com o apoio da televisão Bandeirantes e também da Rede Globo. O Faustão deu um grande destaque a esse livro. E foi minha última transmissão, quando o Jockey Club fez uma reunião exclusivamente para os cronistas da velha guarda. Isso em 2006. Da emissora de rádio, nada. Somente com a venda dos discos gravados em acetato para os donos dos vencedores dos páreos. Começavam pela transmissão, onde a cabine era na marquise da arquibancada, onde você tinha uma escada por trás de acesso e tinha que descer e subir. Você fazia apostas, ia ao banheiro e chegava correndo quase sem fôlego para transmitir uma corrida, acompanhando a velocidade do cavalo, que realmente era bastante acentuada, né? Em 1949 eu já gostava de corrida de cavalos e acompanhava os melhores narradores brasileiros das rádios paulistas. E achei que tinha um dom para a transmissão. A arte de transmitir, ela exige de você que você decore as fardas dos cavalos, conheça o estilo dos animais, se ele é atropelador, se ele é velocista, a posição do jockey no dorso do cavalo, se ele está instigando o cavalo a ir para frente ou está dosando para ter uma chegada mais forte no final. Isso exige muito do locutor para que no final ele possa transmitir aquela emoção adequada ao ouvinte em casa. No rádio, você poderia imaginar a corrida à sua maneira, para transmitir essa emoção ao ouvinte. Aquele que estava no hipódromo não tinha rádio de pilha na ocasião. Os automóveis que também estavam no hipódromo não tinham rádio. Então você podia inventar e até muitas vezes arrumar, trocar um cavalo pelo outro para dar o resultado final adequadamente, mesmo depois que eles tivessem cruzado o disco. Comecei a ganhar dinheiro, não foi no turf. Foi em 1954, quando fui nomeado funcionário da Coletoria Federal de Curitiba. Nessa repartição, hoje a Receita Federal, fiquei 19 anos. Só deixei o funcionalismo público para me dedicar a uma nova publicação, que já não era de turf, sim de televisão, que eu criei em 1961. Fui secretário de redação da revista O Turfista Semanal, que foi a publicação de maior duração na existência do turf brasileiro, editada desde os anos 51
até os anos 90. E em 55 eu fui convidado a chefiar a página de Turf do Diário do Paraná, da cadeia dos Diários Associados, e foi no Turf o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu fiquei no Diário do Paraná até 1964. Fazia no Diário do Paraná também uma sessão chamada Onda Alegre, onde eu me reportava sobre os programas, artistas, locutores do rádio. Essa coluna era diária e se sustentou desde 1957 a 1958, o histórico do rádio do Paraná nesse período. Transmiti, no final de 1955, a última prova no Guabirituba, vencida por Morada, e transmiti a corrida inaugural do Tarumã, vencida por Miguel Ângelo. E editei, nessa ocasião, uma revista chamada Gente e Episódios do Nosso Turf, contando sobre as codelarias, os estudos, os jockeys, os treinadores e a história do início do Turf paranaense. Como lamento apenas que o Jockey Clube Paraná, que era o maior interessado, não deu o mínimo apoio a essa publicação, que acabou sendo distribuída graciosamente aos presentes ao Grande Prêmio Paraná daquele ano. Fizemos a primeira transmissão interestadual do Paraná, diretamente de Porto Alegre, transmitindo um páreo do Hipódromo do Cristal, onde ia correr uma égua paranaense chamada Caqui, que era uma craque, e acabou fracassando. Eu fui juntamente com minha esposa, e essa transmissão teve uma grande repercussão em Curitiba, inclusive com sistemas de alto-falante na Rua 15, pela expectativa de uma grande atuação da Caqui, que infelizmente não aconteceu. E na televisão eu comecei em 1961 com um programa também, coincidentemente, de cavalos de corrida, chamado Teleturf. Mas lançamos 7 meses após o início da televisão paranaense em 1960, a revista TV Programas, que chegou a uma tiragem absurda de 23 mil exemplares, isso em 1967. Em 1961 fui produtor e apresentador do programa Teleturf e também do programa Vai Acontecer. Era um programa inusitado, porque era de surpresa. Nós não contávamos a pauta do programa nem para a direção artística da televisão. E exatamente no primeiro programa, que foi Defesa Pessoal, o tema, eu aprendi um golpe de jiu-jitsu e dei no apresentador esse golpe inesperadamente. E foi uma grande surpresa também, porque daí os cameramans não esperavam aquilo, né? E o que se comentava no dia seguinte é exatamente o apresentador do programa ter derrubado o convidado que tinha ido lá exatamente para ensinar defesa pessoal. Também fiz um programa infantil no Reino do Papai Noel e a Girafa se Diverte, que era patrocinada pela TV Programas. Girafa por quê? Girafa era o símbolo da revista, cujo slogan era Sempre Crescendo. A TV Programas surgiu em 1961, no dia 22 de maio, pelo fato de os jornais da época, politicamente incorretos, não publicavam a programação dos 2 canais. E isto abriu uma lacuna muito grande, ainda porque não havia controle remoto. Então nós tivemos um sucesso enorme, porque o telespectador, para mudar de canal, tinha que mexer no seletor. E o seletor era muito frágil. E um aparelho de televisão, nos anos 60, custava quase o preço de um automóvel Fusca. Além da circulação dirigida, que era bastante grande, ela alcançou enorme credibilidade, a revista, porque não tinha rabo preso com as emissoras de televisão e a interatividade com o público era enorme. A revista estava crescendo e evidentemente que a prioridade era a entrega de cartas e não de revistas. Então nós tivemos a ousadia de criar o CEP, o Código de Endereçamento Postal, de maneira caipira, cabocla, 30 anos antes do Código Oficial Federal, né, que criou o CEP. E foi isso que nos permitiu e viabilizou
a entrega doméstica da revista, porque nós preparávamos para os carteiros a revista com todos os endereços de ruas e os números sequenciais, o que facilitava bastante. Tanto é que a revista sobreviveu desde 1961 até 1977 sem nunca ter um dia sequer atrasado. Não havia nenhuma dificuldade com conseguir anunciar para a TV Programas em função da sua alta circulação dirigida e da credibilidade alcançada junto ao leitor. Tanto assim que o Prosdóximo, que era um dos maiores magazines da época, ele anunciou na TV Programas durante 10 anos consecutivos, ocupando a última página, contracapa, o espaço mais caro e mais nobre. Um fato inédito praticamente na imprensa do Paraná, um anunciante ficar por tão longo tempo sem se afastar daquele veículo. Nos anos 64, aproximadamente, veio o videotape para o Paraná e com isto ele passou a trazer como grande atração artistas da Jovem Guarda, Jô Soares, Chico Anísio, Elis Regina, Leni Everson, José Vasconcelos, Moacir Franco, Juca Chaves, e o artista local passou a perder a sua popularidade junto ao leitor, o que nos obrigou a ter repórteres no eixo Rio-São Paulo para trazer entrevista com esses artistas. Mas nós não poderíamos competir em hipótese alguma com as revistas de grande circulação e conteúdo do eixo Rio-São Paulo, muito melhor organizadas, com maiores estruturas profissionais, e com isso o leitor da TV Programas passou a perder o interesse pelos artistas locais. E a razão das novas publicações? Das publicações foi em função da minha entrada na área gráfica com a digital, onde nós lançamos então a Guia Tour, o Bola Bilhão. Bola Bilhão tinha 100 mil exemplares semanais, versava sobre a loteria esportiva, o Pegue Jogue, programas, a Directa, que contou a história da publicidade, 120 anos de publicidade do Paraná, desde 1854 até 1974, cujo primeiro anúncio foi a venda de um escravo, anunciada na edição da Gazeta do Povo. Em 1972, eu fundei uma gráfica chamada Digital, mas digital significava a impressão digital, a cópia fiel do original, era uma clichêria. Depois nós compramos máquinas de impressão, entramos no ramo de fotocomposição, de composição eletrônica, e tivemos a oportunidade de alugar um aparelho que transmitia à distância, era o fax do futuro, em 1973, chamava-se Telecopier 4200 Xerox. O que aconteceu? Nós passamos a encaminhar para Lastre, em São Paulo, material das agências de publicidade para a composição tipográfica das ofertas que seriam depois produzidas em anúncios publicitários de varejo. E com isso nós ganhamos todo o mercado das redes varejistas de Curitiba. E em 10 meses, aquele perelinho nos deu um lucro absurdo de quase $1 milhão. A Digital continuou trabalhando diretamente ligada às agências de publicidade, acabando por comprar sede própria em 1988 e depois importamos de Las Vegas, um top de linha da Apple de fotocomposição, que aí que foi o grande problema, porque a mudança tecnológica era tão grande que não foi possível ter um upgrade permanente, exigia muito investimento para continuar acompanhando essa tecnologia, e acabamos encerrando em 1996 a nossa participação na área gráfica. Mas quando parou, nós tínhamos já iniciado em 1980, quando eu trouxe um videocassete em Nova York, no dia 31 de março,
e começamos com uma associação chamada Tape Clube do Paraná, que foi o primeiro videoclube do Paraná e hoje é o videoclube mais, como locadora, mais antiga atividade da América Latina. Fomos como pioneiros também de uma locadora 24 horas no Brasil e a implantação do serviço self-service em 1989. O vídeo alcançou em 92, 93, 94 o tricampeonato do Prêmio Abril como a locadora de maior destaque no país. Em 95 nós ganhamos o Prêmio Jurassic Park e fomos representar a América Latina em Kauai, no Havaí, a convite do estúdio de Los Angeles, Paramount Universal. Fomos distinguidos como uma das locadoras mais ligadas ao cinema do mundo inteiro. Fizemos algumas campanhas. Em 1987, a campanha pelo fim da pirataria. Essa campanha começou em Curitiba e explodiu no Brasil inteiro. E logo depois nós lutamos pelo fim da reserva de mercado, que protegia o cinema nacional quando ele estava caminhando ainda. Exigia-se que a locadora tivesse 25% de filmes brasileiros em relação a 100% dos filmes americanos. E esse percentual era extremamente exagerado. E nós fomos punidos pela reserva de mercado, pelo Concine, e lutamos liminarmente pela queda da reserva de mercado, que acabou acontecendo. Paralelamente a todas essas atividades, em 1992 tivemos uma outra iniciativa e fundamos a Cavalos, que foi a primeira agência de corridas via satélite do Paraná, com as transmissões das corridas de São Paulo e do Rio de Janeiro, e de Curitiba também. A Cavalos acabou encerrando atividades. 4 anos depois, nós aproveitamos para criar também o Cavalos Bar, com danças de salão, que também não foi adiante. Em 2002, incorporamos a Videum a uma lan house chamada Warnet, que funcionou durante 1 ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, e exigiu um investimento brutal de $220 mil na compra de 64 computadores, mobiliário, softwares legalizados, jogos legalizados, e funcionava 24 horas. Mas houve uma pulverização de mercado e acabou também fechando as portas sem prejuízo e sem lucro, 2 anos depois. Em 2003, voltamos com a ideia do Guia Tour, editando o Guia Tour Gastronomia, com 25 mil exemplares mensais, que eram distribuídos em aproximadamente 1.000 prédios residenciais de Curitiba. O inusitado da publicação, que além de distribuída nesses prédios, era também distribuída graciosamente no aeroporto, na rodoferroviária, nos postos de informação da Fundação Cultural de Curitiba, publicava os cardápios dos restaurantes para que o cliente turista ou o cliente da cidade, quando chegasse ao restaurante, soubesse quais eram os pratos do dia com os respectivos preços. Entretanto, não teve apoio comercial e acabou encerrando a atividade na 9ª edição. Planos para o futuro? Os planos para o futuro é desenvolver o Instituto Cultural Cinevídeo ligado à premissa de despertar a vocação profissional da criança através do cinema, reunindo para tal educadores da área de cinema como roteiristas, produtores, diretores de cinema, cineastas de modo geral, para desenvolver essa vocação. O projeto chama-se Cinevídeo e deverá ocorrer no primeiro piso da sede da Videum, de 200 metros, e, claro, vamos contar com o apoio
de uma sala de cinema, um mini auditório, para exibição de filmes, palestras e discutir esse projeto Cinevídeo 1.